Tá com pautas do dia, já são 11 horas e 35 minutos, nesta quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, ao vivo para o Pará, ao vivo para o Amapá. E a gente está de volta para iniciar essa terceira e última meia hora do programa de hoje, para bater aquele papo com o seu Rômulo Pinheiro, Conexão Brasília a partir de agora. Rômulo, bom dia para você, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo Max Souza, um abraço para o meu amigo Salgado Neto. E antes de começar, eu queria lembrar que eu acompanho bastante o esporte aí do Norte, acompanho arduamente, assiduamente. Semanas anteriores eu acompanhei o trem aí de Macapá, viu, Salgado? Hoje tem trem de novo pela Copa do Brasil. Acompanhei o Dayan também bastante lá, acompanhei o Campeonato Mapaense. E aí acompanhei, numa semana anterior, um clube local aí foi eliminado na Copa do Brasil. E aí havia muita pressão, e já tinham jornalistas cravando a queda do técnico. E alguém no mesmo dia, acho que no outro dia, falou: o técnico vai ficar, né? E todo mundo dizendo que ia cair. Esse cidadão era Max Souza, cravou que o técnico ia ficar e não é que ficou. Parabéns, meu amigo Max Souza, viu? Tá de parabéns, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. É porque todo mundo falou que o técnico já ia cair, Não, já tinha até nome, já tinha até, acho que, técnico desembarcando no aeroporto. Mas como um jornalista tentando ainda crescer no mercado, tentando cada vez mais ganhar o seu próprio público também nas redes sociais, tive o privilégio de uma informação, fui atrás e tive coragem de publicar, porque nem todo mundo tem essa coragem não, porque eu fui massacrado nas redes sociais. Mas acertamos e ele ficou no Remo. Obrigado pela lembrança, viu, Rômulo Pinheiro? Obrigado mesmo. Aqui não passa nada, meu amigo, aqui não passa nada. Vamos então, já que não passa nada, bora lá então, porque tem algo que está bombando na agenda, que é o julgamento da ação da revisão da vida toda contra o INSS, que pode beneficiar muitos aposentados no Brasil inteiro. Tá todo mundo te ouvindo a partir de agora, Rômulo. Conta pra gente. Pois é, meu amigo Max Souza Salgado. Pessoal, e a gente tenta trazer aqui informações que têm um impacto, porque a política... Tudo é importante para a comunidade em geral, tudo é interessante, mas tem certas situações que impactam diretamente no outro dia a vida do cidadão. A gente tenta privilegiar essas informações aqui em Brasília. Então, e com relação a essas informações que geram esse impacto muito grande, o que vai ser começar a votar agora à tarde é a questão da chamada revisão da vida toda, que foram várias vezes adiadas. Ano passado, inclusive, a gente conversou aqui sobre essa possibilidade de julgamento, e sempre adiando. Mas os aposentados que nos escutam têm que ficar muito atentos, porque eu acho que dessa vez as coisas vão caminhar, porque no ano passado, esse julgamento da revisão da vida toda foi adiado em razão da pauta que estava muito extensa naquele dia, e esse julgamento complexo foi adiado. Mas aqueles aposentados que desejam recalcular o valor das suas aposentadorias, agora ganham uma expectativa a partir de hoje à tarde, com a retomada do julgamento do Supremo, já com a corte composta ou recomposta com o ministro Flávio Dino. Então, basicamente, Salgado e Max, é uma situação na qual se pede uma revisão, porque até 99, por exemplo, a pessoa aposentava, então era contado para cálculo de aposentadoria os seus salários até 3 anos antes da aposentadoria. Eu vou resumir porque é uma coisa bem complexa, mas com a reforma se alterou em 99, antes de 99, por exemplo, se possibilitou contar todos os salários, não só os últimos 3 anos, e isso às vezes reforçava o valor da aposentadoria, né? Então isso foi muito importante para os aposentados nesse momento. Só que essa lei, essa situação, ela não contemplou valores antes do Plano Real. Então havia muita gente que ganhava muito mais antes do Plano Real, e aí, como não pôde entrar na conta, acabou diminuindo um pouquinho o salário. Então, para algumas pessoas compensa essa revisão, para outras pessoas não compensa, depende de cada caso. Se o Supremo autorizar essa recontagem de valores antes do Plano Real, que é muito complexa essa correção monetária, mas para algumas pessoas pode compensar essa revisão, e isso vai, de certa forma, melhorar aí
a aposentadoria de muita gente. Então, se discute muito que eventuais rombos no orçamento, que o INSS está quebrado, etc., né? Que a AGU, como representação da União, alega que não é possível fazer esse cálculo, então que esse cálculo vai trazer um impacto muito grande. Todos os argumentos, Max e Salgado, quando chegam aqui em Brasília, no STF, por exemplo, o argumento sempre é esse, né? Quando há alguma coisa favorável à população em geral, sempre o argumento é de que o rombo vai ser muito grande, igual como, por exemplo, o caso do FGTS lá, da Caixa Econômica Federal, que a ação também está no Supremo de revisão dos valores do FGTS, e aí a mesma história, de que o valor é muito alto, que a revisão vai comprometer os cofres da Caixa, do Estado, enfim, é sempre o mesmo argumento. Mas eu reforço que nesse caso específico, para os aposentados, nem toda a revisão vai ser boa. Então, na verdade, esse julgamento é para dar uma opção para os aposentados fazerem o cálculo e pedirem a revisão. Porque se o aposentado pede a revisão sem fazer o cálculo, pode ser que o salário dele até diminua, porque vai considerar um período anterior que talvez o salário dele não fosse tão alto assim, isso influencia no cálculo novo. Então, isso é muito importante, a gente sabe que os salários dos aposentados está bastante defasado já de muitos anos, a gente sabe que a maioria dessa pirâmide ganha um valor bastante complicado, muito pequeno, e, eventualmente, dando certo esse julgamento, começando hoje à tarde, retomando o jogo hoje à tarde, muita gente pode ser favorecida por essa decisão. E, claro, apesar do impacto nos cofres públicos, isso vai haver com certeza, porque vai haver um acréscimo de algumas aposentadorias, mas tem que se levar em conta também o lado social, que é muito relevante, né? Mais dinheiro para os aposentados, isso fortalece também a economia. Então tem todo um contrapeso também que é importante considerar, e também uma questão de justiça, porque a ser considerada essa possibilidade de revisão, muitas pessoas vão ter um pouquinho mais de dignidade nesse valor que às vezes eu acho que quase sempre, não é suficiente para suprir todas as necessidades de quem está aposentado. A gente lembra que no final da vida é quando a gente mais necessita desses valores. A pessoa vai ficando doente, vai precisando de remédio, medicação está muito cara, sempre esteve, agora parece que está ficando mais cara ainda. Então, esse contexto todo está sendo jogado agora à tarde para iniciar os julgamentos. E aí todos os ministros vão se manifestar, inclusive aqueles que já votaram, que é outro ponto importante. Desde o ano passado, quando houve a suspensão do julgamento, alguns ministros votaram, mas eles podem mudar o seu voto. Então, basicamente, vai começar do zero. É claro, alguns ministros vão manter o seu voto, mas a possibilidade de recomeçar e eles mudarem de ideia é muito grande. Então, a gente tem, com certeza, que ficar atento, por exemplo, na última votação, né? Então, já havia aí 4 votos favoráveis para manter uma decisão que poderia revisar essa aposentadoria, ou seja, favorecendo os aposentados, né? E aí 3 votos para não mudar a regra, ou seja, para não possibilitar essa revisão. Então, havia votado lá atrás Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Edson Fachin, Carmen Lúcia pela possibilidade de revisar, e aí Zanin, Luiz Roberto Barroso e Toffoli pela não possibilidade. Então, hoje nós temos um 4-3, né? O ministro Flávio Dino deve votar, mas, lembrando, os ministros vão revisar ou podem revisar esses votos e a gente está sempre de olho, porque, sendo um resultado qualquer, nós voltaremos aqui para discutir os efeitos dessa decisão. Agora, Rômulo, sabe o que? Eu não sei, não está na tua pauta hoje, mas hoje no STF também, com a estreia do Flávio Dino, ele participa do julgamento lá que pode mudar o rumo de 7 mandatos, inclusive alguns deles aqui do Amapá, que é da chamada sobras, né? Deu polêmica sobre isso aí, nessa contagem de sobras dos 80%, 40%, 20%, uma coisa assim. E apesar de não estar na pauta, Salgado, mas é um tema importante que você trouxe aqui, porque isso vai influenciar, com certeza, a composição aqui no Congresso Nacional. Isso reverbera, ou seja, vai gerar ecos aí nas eleições municipais, né? Então você vê, a questão das sobras eleitorais na verdade, uma situação de vagas que são preenchidas pelos critérios
desse sistema proporcional de disputa para a Câmara, né? Então, hoje nós temos a regra 80-20, ou seja, desde 2021, essas vagas aqui na Câmara, por exemplo, só poderiam ser disputadas por partidos que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e candidatos que tenham obtido votos entre número igual ou superior a 20% desse mesmo quociente. Parece complicada a conta, de certa forma é. Isso justifica muita gente a discutir esse tema, porque você vota uma pessoa e quem vai ser eleito é outra pessoa, né? Então você tem um sistema proporcional. É muito comum ter candidatos com votos maiores não entrarem e outros candidatos com tendo menos votos acabarem entrando por esse sistema proporcional, que já sempre foi o caso da Câmara. Ou seja, no Senado o voto é majoritário, para presidente é voto majoritário, mas essa regra da proporcionalidade discute-se muito lá na Câmara, porque a gente não tem certeza de que a gente está votando para alguém que de fato vai conseguir se eleger. Mas o que acontece aqui no STF nesse momento? Então, 5 ministros já votaram, tá? Com relação a mexer nessas regras, ou seja, a situação de rever esse julgamento pode sim alterar, com certeza, essa composição. E agora, é claro, pelo menos a maioria, à época, o ministro Lewandowski já votou, inclusive, estava aposentado, inclusive, mas votou antes de se aposentar, consideraram que todos os partidos devem participar dessas sobras aí, não somente aqueles que alcançaram esses quocientes eleitorais. Quem não está dentro da boquinha está tentando entrar, meu caro Salgado. E quem está fora, aliás, quem está dentro da boquinha está tentando se manter lá. E quem está fora está tentando entrar. Esse jogo da política aqui na capital sempre existiu. A tendência é que o ministro Flávio Dino vá votar pela reforma, ou seja, alterar, e esses congressistas aí possam perder o seu mandato eletivo. Claro que nós temos aí pessoas que vão ascender a essas vagas também do mesmo grupo político, mas é uma decisão importante também, que a gente está de olho e também vai trazer um resultado a partir desses julgamentos do Supremo que começam hoje. Olha, deixa eu ver que horas tem aqui, já são 11h46, agora 11h47. Bora pro intervalo, galera, e depois a gente parte pro segundo tema, pode ser? Bora! Vamos lá, bora! Então pronto, as autoridades concordaram, a gente vai pro intervalo e voltamos já. CBN Pautas do Dia. E aí, agora reta final do programa, mas a gente continua a conversa com Rômulo Pinheiro lá em Brasília, na nossa conexão de toda quarta-feira. Agora com o nosso segundo tema, porque vamos falar da questão do julgamento da uberização com o primeiro voto do Dino, que também começou o julgamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Rômulo Pinheiro. Certo, meu amigo. Veja que ano passado a gente trouxe aqui na coluna algumas informações sobre o reconhecimento de vínculo empregatício ou da possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre os entregadores e aqueles aplicativos de entrega, de transporte, etc. Então, nós comentamos que por uma questão aqui de justiça social ou então por uma questão de condições de trabalho degradante, essas pessoas estavam procurando a Justiça do Trabalho para que fosse reconhecido o vínculo empregatício. Então, a pessoa que faz uma entrega para um aplicativo X, ela pedia que houvesse esse vínculo para receber os seus direitos trabalhistas correspondentes. E aí, nós comentamos que essas pessoas estavam ganhando essas ações na Justiça do Trabalho e os aplicativos estavam indo até o Supremo Tribunal Federal para questionar exatamente o sentido oposto, para não se reconhecer este vínculo. Então, tem uma famosa rede de entrega de comidas, tem uma famosa rede de refeições, uma famosa rede de transporte privado, similar a táxi. Então, essas empresas todas estavam se movimentando com um lobby muito forte, inclusive aqui em Brasília, para que fossem afastadas essas decisões que vinculavam as partes envolvidas. E aí, é claro que a discussão não é simples, passa por uma questão muito complexa, porque qual é a situação específica, Max Salgado? Se o entregador possui, para vincular ele a uma empresa, ele tem uma questão de subordinação que é muito importante perceber. Então, o que me faz funcionário de uma empresa, empregado de uma empresa, são uma série de requisitos. Um dos principais é a exigência de tempo de trabalho, horário específico, subordinação, entre outros instrumentos que verificam essa relação de emprego. E aí, claro que, de maneira geral,
essas pessoas elas têm a flexibilidade para trabalhar quando quiserem, fazer os seus próprios horários. Então, o motorista do aplicativo ele escolhe a hora que ele trabalha na condição que ele acha mais viável, ele trabalha para mais de um aplicativo. E essas condições é que dizem ou nos informam que, a princípio, não há uma relação de emprego exatamente por essa liberalidade, por esse caráter de empreendedorismo que o trabalhador tem com relação aos aplicativos. Essa é a argumentação das empresas para não reconhecer esse vínculo. Por outro lado, não é difícil perceber que o empregado, ou seja, aliás, aquele que presta serviço para esses aplicativos, está numa posição totalmente vulnerável com relação ao empregador, na verdade, ao aplicativo, à empresa que oferece o serviço. Essa vulnerabilidade lá no direito do trabalho é uma situação específica também que pode vincular uma empregadora a um empregado, ou seja, na verdade, as condições de trabalho são ruins, as comissões, e essa é a versão de quem está trabalhando nessa área, né? Então, as comissões são cortadas, às vezes, de maneira inexplicável, eles têm que pegar muito trabalho para rendimento muito pouco, então, não além do suporte, caso ele se acidente, o pessoal que anda de moto aí fazendo entrega, costumeiramente se acidenta, e não tem nenhum tipo de seguro, ou pelo menos um suporte do aplicativo. Então, apesar de não ser tão simples a discussão, que se quer levar em conta que as condições a que essas pessoas se submetem são profundamente degradantes. E aí você passa por questões envolvendo aquelas polêmicas recentes das pessoas que não querem subir para entregar na porta da casa da pessoa o lanche ou a refeição. Aí a pessoa que é o cliente quer reclamar, como se o outro tivesse a obrigação de subir até a porta da casa. Então, essas pessoas que trabalham nesses, eu vou colocar aqui como subempregos, porque não tem garantia nenhuma, sob o argumento do empreendedorismo, se retiram esses direitos de muita gente e aí acaba levando ao subemprego ou então a condições mais degradantes ainda. Tem pessoas que entregam refeições, de certa forma, outro tipo de entrega, debaixo de chuva, em condição degradante, sofrendo preconceito no local onde vão trabalhar, tendo o risco de acidentar no meio do caminho, e tudo isso sob o aspecto da liberalidade, do empreendedorismo, que é muito bonito falar, é muito bonito reconhecer, mas quem está do lado mais vulnerável da relação não acha nem um pouco bonita essa situação. Quantas e quantas pessoas estão passando por isso, porque precisam, porque a situação já de vários anos do país é muito complicada na área econômica, e aí submetem esses empregos para garantir o mínimo necessário. E no momento em que precisam do suporte dos aplicativos, não tem qualquer um. É claro que, de fato, essas relações eles têm mais liberdade, então, a princípio, não se configura uma relação de emprego, mas, por outro lado, os aplicativos não dão sequer um tipo, ou pelo menos um suporte básico, uma condição mínima para estabelecer essa relação contratual, que, no final das contas, é o que esses trabalhadores desejam, uma condição mínima de trabalho. Então, se lá está trazendo aqui no Supremo essa discussão, qual é a tese atual? Primeiro de tudo, nós temos vários aplicativos, Max e Salgado, e várias pessoas discutindo. Então, são aproximadamente mais de 10 mil processos com relação ao mesmo assunto. Então, o que o Supremo está decidindo o primeiro ponto? É a chamada repercussão geral, ou seja, eles estão decidindo se o que eles vão analisar vai valer para todo mundo ou não. E o primeiro ponto do julgamento é entender que sim, eles já estão votando, acho que até amanhã finaliza esse julgamento da repercussão geral, ou seja, muito provavelmente que eles vão decidir no mérito vai valer para todas as relações de emprego com essas empresas de aplicativos em geral. E aí, para saber agora o resultado, se vai valer, vai ter vínculo empregatício ou não, é mais na frente um resultado. Agora, é claro, aqui no Supremo há uma briga muito grande contra a Justiça do Trabalho, porque a visão no Supremo é de que não há vínculo empregatício entre esses trabalhadores e as empresas de aplicativo, muito embora o ministro Fachin seja favorável a esse reconhecimento, mas a maioria aqui do Supremo tem uma posição contrária a isso. Então, o primeiro ponto eles vão reconhecer que esse julgamento que vão fazer vai valer para todos os demais casos, mas a tendência é que a maioria da corte forme a sua visão no sentido de que não há vínculo empregatício entre esses trabalhadores e as empresas de aplicativo. É claro, a gente está também acompanhando aqui e essa previsão, não sei se eu vou acertar tanto quanto o Max Souza aí acertou, porque aí é diferente, né? Mas a gente tenta prever aqui, pelo julgamento que a gente tem visto aqui, os anteriores, em outros casos, a tendência é que não se reconheça, infelizmente, ou pelo menos, infelizmente, para os trabalhadores, né?
que esse vínculo seja reconhecido. Acho que não vai acontecer. Rapidinho, só para a gente finalizar, Rômulo, chamando a atenção até para o contrato, que não existe, né? Não existe nenhum tipo de contrato, as pessoas somente passam por uma aprovação lá do aplicativo com a carteira com a carteira de habilitação. E o lobby é muito grande também, né, Rômulo? Cá entre nós. Só o Fachin, eu não tô querendo insinuar nada, tá, gente? Mas o lobby ele é muito grande dessas empresas. Nós estamos falando de empresas bilionárias, que nem são do Brasil, por exemplo. Então, só pra gente ter uma noção, né? Isso aqui, é claro que a gente... isso não é não apontar nenhum crime nem nada, mas essa pressão, esse lobby, os ministros têm uma certa proteção a isso, votam de maneira independente, mas a gente sabe que esse lobby é muito forte sim, e o jogo político aqui em Brasília também predomina, mesmo no Supremo Tribunal Federal, então, infelizmente, eu quero errar na minha previsão, mas eu acho que eu vou acertar daqui para a semana que vem. Ai, ai. Rômulo, é isso. Vai logo tirar a pressão do teu feijão. Obrigado pela participação, viu? E até quarta-feira que vem. Então tá, forte abraço. Só para lembrar, hoje à tarde estaremos juntos em um Tarde de Notícia também com um tema legal do mundo jurídico. Espero todo mundo lá. Forte abraço. Valeu, Rômulo!